Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV, nessa quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. Está entrando no ar o boletim que tem as notícias da parte da manhã e da tarde, depois do Bom Dia Gigante, hoje ao vivo, como foi com o Emerson Rocha e com o querido Gustavo Mineiro, o Mineiro Vascaíno. Nós estaremos logo mais com o nosso pós-jogo, meio AV-News, depois da estreia do Vasco na Copinha. Vamos trazer um boletim AV com informações, mas antes quero dar o recado da Mais Ágil para você. O telefone está passando aqui embaixo para você entrar em contato com eles se você tiver aquele dinheiro que está depositado no fundo de garantia. Se você tiver, eles antecipam em menos de 24 horas. E nesse mês de janeiro em que você tem contas para pagar que estão batendo a porta, como IPVA, como IPTU, como matrícula de colégio, se você tem filho adolescente, criança, enfim, você vai precisar desse dinheiro e de repente a Mais Ágil vai dar esse apoio para você. Procure a Mais Ágil, eles têm expertise e conhecimento. Como disse, em menos de 24 horas o dinheiro estará na sua conta. Mais Ágil, parceiro do canal Atenção Vascaínos. O zagueiro Léo foi apresentado hoje como terceiro reforço do Vasco da Gama para a temporada 2023, depois de De Luca e de Pedro Raul. Mas antes de falar, a coletiva deu espaço para o diretor executivo Paulo Brax, que ratificou a posição de que o Vasco vai contratar, mas vai fechar 80% a 90% do seu elenco até abril. Portanto, janeiro, fevereiro, março e abril para tentar mais contratações. Existem contratações necessárias, fundamentais, mas o fechamento de 80% a 90% é até abril. E aí na janela no meio do ano, aí sim vai se fazer um esforço para completar os 100%, usar essa janela para contratar mais jogadores. Paulo Brax, que confirmou Luca Orediano e Pumita Rodrigues, o Puma Rodrigues, já estão ok em relação a exames e provavelmente serão apresentados na semana que vem, assim como também a questão do Robson. Seriam 7 reforços. E ele disse, nessa prévia da entrevista de Léo, sobre a questão de Andrei, que está na Inglaterra, tudo ok, mas depende dos exames. Por isso, a negociação não está fechada, depende dos exames. E também ele deixou isso claro para mostrar que uma negociação às vezes demora por isso, porque depende de vários aspectos até fechar. Ele não falou, mas é bom lembrar do caso do Júnior Urso. Tudo ok, tudo certo, jogador vindo para o Rio, contrato firmado, tudo arrumado, e aí deu algum galho. Alguém pediu a mais, ninguém sabe se foi questão de exame médico, mas até assinar depende de um trâmite muito grande. Logo em seguida, você está vendo fotos aí, Paulo Brax fez o anúncio de Léo, que vai vestir a camisa 3 do Vasco da Gama. Um Léo descontraído, feliz, muito feliz, confiante e ciente do tamanho do Vasco da Gama. Confirmou o contato de Abel Braga como sendo muito importante. Abel passou uma seriedade e disse para Léo: olha, o Vasco nunca será mais o mesmo. E disse também que vem para ser zagueiro, posição em que foi adaptado e colocado por Fernando Diniz na época do São Paulo. Léo que veio com uma contestação muito grande quanto ao valor pago, 16 milhões de reais. Muita gente dizendo, pagar 16 milhões de reais por esse jogador? E isso foi perguntado a ele na entrevista coletiva, sobre se isso é uma pressão boa, o valor comprado de 100%, o valor investido, que muita gente achou alto, se é uma pressão boa ou é uma responsabilidade ainda maior. Com a palavra, Léo Pelé. Para mim, isso é uma motivação muito grande. Eu me sinto muito honrado e feliz. Como eu falei, um clube do tamanho do Vasco, o investimento que fez, né? E, assim, eu tenho que chegar aqui, estar feliz mesmo, aproveitar mesmo, porque é um clube do tamanho do Vasco. O valor que foi investido, não chego pressionado, eu chego honrado, chego aqui com muita vontade, com muita alegria, com muita felicidade de estar aqui. Acho que isso que eu tenho a priorizar na minha chegada no Vasco. São 3 anos de contrato para um jogador que considera que evoluiu muito na parte tática, na parte técnica e muito na parte cultural, na parte de mente. Deu muitas dicas legais, mostrou uma evolução. Alguns companheiros de imprensa que estavam na coletiva estiveram com o Léo na época do Fluminense e ficaram embasbacados. Como o Léo melhorou,
como deixou de ser aquele menino bicho do mato para ser um jogador desenvolto, para ser um profissional desenvolto. Ele disse que tem uma prática que fez crescê-lo muito, principalmente como pessoa, como ser humano, que é a prática da curiosidade, perguntar, querer aprender, querer saber como é que faz. Inclusive, relatou o papo que teve com o Fernando Diniz, que, segundo ele, demorou 40 minutos para que Fernando Diniz mostrasse e convencesse-o de que ir para a zaga seria melhor do que jogar na lateral esquerda. E foi assim que ele mudou de posição. Disse que Thiago Silva e Alaba, o canadense, são inspirações pelo jogo e como se comportam. São jogadores de muita qualidade, de muita postura dentro e fora de campo, e ele tem os dois como espelhos, como jogadores que ele gosta de ver e gostaria de seguir. Também afirmou que um jogador tem que aproveitar todas as oportunidades. A carreira de um atleta dura 15, 20 anos e por isso ele precisa ser maduro para crescer e sabe que o Vasco, assim que recebeu o telefonema, seria o melhor caminho. Um desafio que ele está afim. E logo mais a gente vai trazendo pós-jogo mais opiniões, mais depoimentos de Léo numa excelente entrevista coletiva. Sexta-feira o Vasco vai apresentar seu quarto reforço, o lateral esquerdo Lucas Piton, também às 11 horas da manhã, com transmissão pela Vasco TV. 11 horas da manhã, o quarto reforço do Vasco da Gama. A ideia, como eu disse na abertura desse vídeo, é apresentar Robson zagueiro, Orediano, atacante, e Pumita Rodrigues, lateral direito, também na próxima semana, antes do início do Campeonato Carioca e também da viagem para os Estados Unidos. Expectativa por novas peças, de 3 a 4, contando aí com um goleiro, um volante e um meia como prioridades. A situação do meio-campo Jair está confirmada. O Vasco falou com o Atlético Mineiro, os executivos Paulo Brax e Rodrigo Caetano se conversaram, mas o Vasco ficou assustado sim com o valor, porque o Atlético foi meio inflexível na pedida, que a princípio geraria em torno de 4 milhões de dólares. Mas o Vasco gosta muito, Paulo Brax gosta muito do jogador, mas vai ter que conversar sobre essa situação. Aliás, uma situação que também foi colocada nesse papo em relação a Natan, jogador que não vai ficar no Fluminense. A princípio, o Vasco não tem interesse, não é o perfil de meia que o Vasco quer contratar. Uma grande dúvida em relação ao gol. Sem Kehler, que vai ficar no Internacional, não houve negócio. E Marcelo Groi, que renovou na Arábia com o Al Ittihad, Ivan não está evoluindo muito o papo. E cresce a expectativa por um outro goleiro, que dificilmente vai ser estrangeiro. Léo Jardim, pouco se fala, mas passo a achar que o Léo Jardim tem uma boa possibilidade. É um goleiro também que tem um bom perfil, é um goleiro de boa qualidade, jovem, não é tão velho, é um jogador que joga em alto nível na Europa, jogou no Rio Ave em Portugal muito bem e jogou também no Lille da França muito bem. Tá lá treinando e voltaria ao Brasil. Ele e Ivan são os dois nomes, mas não se surpreenda se pintar um outro nome. Quanto à meia, Franco Fagundes é o alvo, mas o Vasco tem outros oferecimentos de outros jogadores para a posição. Mas Franco Fagundes ainda sem a proposta do Vasco, tanto para o clube como para o atleta, apesar que o staff do atleta já sabe aquilo que o Vasco quer, já sabe que o Vasco tem interesse em fazer a proposta, mas espera agora formalizar a questão de papéis para aí sim começar a negociação. O Nacional quer 8 milhões, não será por 8 milhões, o staff do jogador quer fazer o negócio com o Vasco da Gama e discute aí de repente uma proposta de 5 a 5 milhões e meio de dólares pelo jogador, de repente parcelado seria uma alternativa. E para a gente encerrar o Boletim AV dessa quarta-feira, amanhã está confirmada aquela reunião do Conselho Deliberativo para aprovar ou não o aumento da mensalidade do sócio estatutário. Bom, a última reunião não teve Zoom, porque era o Zoom grátis, só 100 poderiam participar, mas agora não. O Zoom novo, pago, está apto e todos vão poder participar. E há uma expectativa porque a bancada de oposição, que é minoria, já sabe-se que vai votar contra a questão do aumento da mensalidade. Porque enquanto não há orçamento, esse é o argumento, não há o porquê de se falar em aumento. E a expectativa é sobre a bancada da situação. Muitos também não estão achando bom o fato de aumentar sem aprovar um orçamento. E se, por um acaso, não passar esse pedido que é feito pelo presidente Jorge Salgado, seria realmente uma derrota política do presidente do Vasco da Gama. Porque a grande maioria está pensando nisso. Aumentar o sócio estatutário em sua mensalidade sem aprovar orçamento, sem se mostrar benefícios, qual seria o benefício? Vamos esperar essa reunião de amanhã, que é uma reunião que pode dar
essa situação do sócio estatutário, assim como também essa possível derrota política caso até a situação vote contra. E a expectativa também continua cobrando sobre a situação do sócio torcedor, que é um assunto da SAF, e também sobre a transmissão de televisão dos jogos do Vasco. Sábado que vem tem Vasco e Madureira. Ninguém sabe ainda quem vai poder transmitir. 7h30 da noite, a bola rolando em Osasco, para Vasco e capital do Tocantins. Abertura da Copa São Paulo de Juniores, temporada 2023, para o Gigante da Colina. Boa sorte ao William Batista e seus comandados, principalmente a Ryan, GB, Estrela, essa molecada craque do Vasco que vai tentar trazer o título. O Vasco tem uma Copa São Paulo apenas em 1992, tem muito tempo atrás, tá na hora de ganhar de novo. E a gente vai estar depois do jogo, com o nosso pós-jogo, meio AVNews, para analisar o resultado do Vasco e também as notícias do dia. A gente está terminando o Boletim AV em nome da Mais Ágil. Grande abraço, a gente se fala logo mais. Tchau, turma.